Meus amigos e minhas amigas, preparei um corte especial para você aqui, falando da enxertia, pontos importantes, cadeia produtiva da enxertia no campo. Aproveite esse corte, um grande material, e não se esquece, se inscreva no canal aqui do Léo Viverista, do AgroConecta, e não perca nada que a gente traga aqui para você de informação, de valor. Confere esse corte aí. E para fazer todo esse preparativo e esse trabalho, tem que ter uma equipe treinada, né? E um dos principais entraves e gargalos hoje na enxertia, como o Diego falou, é a questão da mão de obra e você manter essa mão de obra. Porque na parte de tomate, por exemplo, pimentão, a gente trabalha, a grande maioria dos locais, com safra. Alguns locais plantam só no segundo semestre, então vai durar ali 5, 6 meses, o outro planta no primeiro semestre do ano. Então, para o viveiro, tem essa dificuldade, eu digo isso com experiência própria, da gente precisar buscar regiões diferentes que plantam em momentos diferentes para fechar a agenda, porque não tem como contratar uma equipe de 10, 20, 30, 60, 80 pessoas, como tem viveiros do Brasil, em São Paulo, por exemplo, e manter essa equipe só lá 4 meses, depois manda embora e começa tudo de novo. Porque tu tem que manter essa equipe para ela saber o que está fazendo com excelência, né? E essa parte, Léo, tu tens muito mais afinidade do que nós, mas a parte do viveiro, eu vejo que esse é o maior desafio hoje, porque existe uma concentração na produção de mudas num período muito reduzido, com full time de tempo e pressão e muita gente envolvida, e aí como é que tu vai, de certa forma, administrar essa mão de obra pelos outros 8 meses do ano, né? Então, essa é uma questão bem... buscar caminhos, né? Tem que buscar opções. E pegar o gancho aí, já que o Chor comentou, a gente preparou um material rápido, mais direto, né, mostrando do processo da enxertia e pontos principais que o viveiro tem que se atentar para fazer uma muda enxertada de qualidade e que tenha os requisitos necessários para o produtor ter o resultado, né? E, consequentemente, depois a gente já vai tocar para a parte do produtor, né, da responsabilidade dele. Então, dá uma olhadinha nesse material, a gente mostrando na prática aqui, de maneira simples, mais singela, mais importante para você entender, o processo de enxertia, por exemplo, de uma muda de tomate. Dá uma olhada aí. Então, pessoal, vou mostrar agora na prática, lembrando que a gente não está num ambiente preparado totalmente para isso, estamos no estúdio aqui do podcast, mas para exemplificar para vocês pontos importantes na hora da enxertia e que tem que ser tomado cuidado no viveiro para, consequentemente, ter o resultado esperado no campo, né? Lembrando que aqui a gente tem o cavaleiro, né? O cavalo, desculpa, o que vai embaixo, que é o porta-enxerto, e aqui o tomate, a parte de cima, que é o cavaleiro, que é o tomate comum, já se planta um coronel, por exemplo, né? Então, lembrando, tem 2 formas de cortar, tanto acima da folha cotiledonar quanto abaixo. Tem um ponto positivo, que cortando mais acima tem uma segurança maior para transplante no campo e tudo mais, mas em alguns pontos tem um problema que acaba gerando talvez uma brotação do cavalo e tudo mais, que tem que ser feito a desbrota no campo. E cortando abaixo da folha cotiledonar, esse problema é extinto, não é verdade? Então, tendo tomado essa decisão, se vai cortar acima ou abaixo, é feito o corte em 45 graus. 45 graus do cavalo, essa parte de cima é descartada, né? E é feito o outro corte do cavaleiro aqui. Perfeito? Enxertar ao vivo não é fácil, hein? A grosso modo, esse é o resultado esperado. Claro que isso aqui é feito numa sala totalmente adequada, com luminosidade, umidade, temperatura controlada, mas isso é a muda enxertada. Lembrando, aqui a gente fez com a altura um pouco mais alta, com uma segurança maior, mas poderia ter sido enxertado abaixo para ter não ter o problema da brotação. Isso aqui depois é feita a recuperação, dentro da sala de recuperação, depois na estufa e tudo mais, para ficar pronto para o transplante. É isso aí, pessoal. Isso aí, show de bola. Boa, enxertia na prática no Na canal. prática e ao vivo, hein? Até tô tremendo aqui. Vai ser mesmo. É isso aí, pessoal. Voltamos ao episódio aí. Então, como você pôde ver, a gente saiu disso daqui, que é cavalo e cavaleiro, porta-enxerto e o tomate normal, aqui o coronel como exemplo, para uma muda aqui já pronta e recuperada, enxertada de tomate, né? Um ponto principal como viveiro e pensando já no produtor,
uma grande importância para o viveiro é a altura da enxertia. A gente sempre trabalha no viveiro lá com 2 a 3 dedos, para a questão de facilitar a parte produtiva de realmente transplantar a muda no campo, né? A dificuldade que é, às vezes, plantar, não pode chegar à terra. Então, quanto mais distante essa parte do solo até a ponta da enxertia, que é aqui em cima, é muito importante. Claro que, muitas vezes, no viveiro, ele precisa calibrar o calibre do caule de baixo com o de cima. Então, em alguns momentos, esse corte tem que vir mais para baixo para fechar o calibre. É um desafio grande para o viveiro. Por isso que a muda, a semente com bom vigor ajuda muito isso. Mas, na nossa visão, como viveiro lá da usina, essa é uma altura sensacional.